A maioria dos anunciantes se concentram em cliques, CPC e ROAS para medir o sucesso das suas campanhas. Mas se o seu anúncio não está chamando a atenção em primeiro lugar, essas métricas não importam de verdade. É aí que entra os KPIs, que são os indicadores-chave de desempenho, como o hook rate, que é a taxa de engajamento, e o hold rate, que é a taxa de retenção dentro dos seus anúncios no Meta Ads. Essas duas métricas ajudam você a entender se o seu anúncio está interrompendo a rolagem das pessoas e mantendo elas engajadas. Você também pode considerar uma forma de medir os estágios de desempenho dos seus anúncios. Você também pode considerar uma forma de medir os estágios de atenção e interesse da clássica estrutura AIDA, que é a atenção, interesse, desejo e ação. Se a sua taxa de retenção for baixa, o seu conteúdo não está mantendo as pessoas interessadas naquele assunto que você está falando. E sem corrigir esses problemas, você não conseguirá transformar visualizações em cliques e cliques em conversões, que no final é o que a gente quer. Então agora vamos analisar por que a taxa de engajamento e a taxa de retenção no Meta Ads são importantes para os seus resultados e como que você faz para você melhorar cada uma dessas métricas. Primeiramente, o que é a taxa de engajamento? A taxa de engajamento é a porcentagem das pessoas que assistem aos 3 primeiros segundos do seu anúncio em vídeo. Essa métrica, ela indica o quanto o seu anúncio chama a atenção das pessoas e se ele consegue capturar imediatamente a atenção das pessoas para elas poderem parar ali e prestar atenção naquilo que você está falando. Uma alta taxa de engajamento significa que os seus elementos visuais que você usa no vídeo, o conteúdo inicial ali, que é o gancho, eles são suficientemente atraentes para fazer com que as pessoas parem e assistam o seu conteúdo, que no final é o que a gente quer, é chamar a atenção das pessoas para que elas parem o que elas estão fazendo e prestem atenção naquilo que a gente está falando ali no vídeo. Então a taxa de engajamento também é chamada de Thumb Stop Rate. O que é isso, Marcelo? É a taxa de parada de dedo, pois ela mede o quanto o seu conteúdo consegue fazer com que as pessoas parem de rolar o feed e prestem atenção naquele conteúdo. Então ela vai parar o quê? Ela vai parar de ficar rolando o dedo ali, ela vai colocar o dedo, vai parar e vai assistir ali aquele anúncio que você colocou ou nos stories, ou no feed, ou no Reel. Por que a taxa de engajamento ela é importante? Quando os vídeos curtos dominaram a internet, também houve uma redução na quantidade de conteúdo irrelevante que chama a atenção. Por isso que, se o seu vídeo não prender a atenção das pessoas nos 3 segundos iniciais, 90% das pessoas vão abandonar e não vão continuar assistindo ali o seu vídeo, o seu anúncio. E é aí que entra a taxa de retenção do gancho, que é a taxa ali inicial. Então considere a taxa de engajamento como a principal impressão do seu anúncio. Mede quantas pessoas param de rolar a tela para poder assistir ao início do seu vídeo. Uma alta taxa de engajamento significa que o seu conteúdo ele está cumprindo o seu objetivo, que é despertar a curiosidade das pessoas o suficiente para que elas assistam o restante do vídeo. Além de captar a intenção do usuário, que é a pessoa que está consumindo aquilo, uma boa taxa de engajamento também ajuda a manter o que a gente está buscando, que é manter os algoritmos satisfeitos. Então considere o seguinte, os algoritmos do Meta são projetados para poder priorizar conteúdos que mantêm a atenção das pessoas, que mantêm as pessoas engajadas. Afinal, eles querem que as pessoas consumam o conteúdo da plataforma. Com isso, eu quero dizer que se o seu gancho, que for o começo do seu vídeo, não for forte o suficiente, o anúncio poderá ter sua prioridade reduzida, mesmo que você já tenha gasto uma boa parte do seu orçamento. Mas Marcelo, você já falou como que funciona a taxa de engajamento, eu já entendi, mas como que eu faço para eu criar essa taxa de engajamento dentro do gerenciador de anúncios lá no Meta? A taxa de engajamento, ela não é uma métrica que fica disponível lá dentro do gerenciador de anúncios por padrão, como muitas outras métricas de desempenho que a gente tem lá dentro do gerenciador de anúncios. E a gente consegue criar ela, e a gente consegue depois adicionar essa taxa de engajamento lá no nosso painel do gerenciador de anúncios. Então agora a gente vai para dentro do meu gerenciador de anúncios, eu vou te explicar como que faz para poder criar a taxa de engajamento, depois eu vou te explicar como que funciona a taxa de retenção e também te explico como que faz para poder criar ela. Pessoal, então é o seguinte, eu já estou aqui, tá? Dentro do meu gerenciador de anúncios. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui dentro do nosso gerenciador de anúncios e a gente vai clicar aqui ó, em colunas e a gente vai vir aqui embaixo em personalizar colunas. Eu vou clicar aqui, ele já vai abrir aqui para mim todas essas opções aqui, tá? Eu vou vir aqui, ó, nessa opção de mais, eu vou clicar em personalizado, e aqui você vai vir nesse botão aqui, ó, criar métrica personalizada. Vamos lá, como que faz para a gente poder calcular essa taxa de engajamento aqui, que é o que a gente está buscando? E aqui, ó, tem tudo que a gente precisa, então eu vou vir aqui, vou colocar aqui, ó, 3 segundos, vou pegar essa métrica aqui, ó, reprodução do vídeo por no mínimo 3 segundos. Peguei essa, agora eu vou vir aqui em cima, onde tem os botões, eu vou clicar no botão de quê? Dividir. Eu vou dividir pelo número de impressões que eu tenho. Então, eu vou vir aqui e vou pegar aqui impressões. Agora, eu vou vir aqui e vou colocar o nome aqui da minha métrica, hook rate, e vou vir aqui no formato e vou mudar o formato para porcentagem. Mudei o formato para porcentagem, eu vou clicar aqui em criar métrica
e ela já vai criar minha métrica aqui, ó. Então eu vou clicar nela aqui e a minha métrica já apareceu aqui, eu vou clicar em ativar. Aí eu vou passar para o lado aqui, já tem a minha métrica aqui, ó, hook rate. Marcelo, como que funciona para me saber se as métricas estão boas ou ruins? Tá? Eu vou te explicar daqui a pouco como que funciona isso aí. Agora eu vou te explicar como que funciona o hold rate, que é a taxa de retenção, que é outra métrica muito importante que a gente precisa também. Então agora a gente vai sair da tela, eu vou te explicar, e depois eu volto aqui de novo para a gente poder criar o hold rate, que é outra métrica muito importante que a gente precisa. Agora eu vou explicar o que é o hold rate, que é a taxa de retenção. A taxa de retenção é a porcentagem das pessoas que assistiram ao seu vídeo até o final, ou que assistiram pelo menos 15 segundos do nosso vídeo. Essa métrica, ela mostra se você conseguiu manter a atenção das pessoas após o primeiro impacto, que é o inicial, que é o nosso gancho. Uma alta taxa de retenção, ela significa que o gancho do seu vídeo ajudou a fazer uma transição suave para a parte superior e manteve as pessoas interessadas, seguindo o AIDA, que é o atenção, o interesse, o desejo e a ação. Dessa forma, a gente consegue afirmar que a taxa de retenção é um indicador mais preciso de quão bem o seu anúncio agrega valor e mantém o seu público interessado. Porque chamar a atenção das pessoas até vai. Só que agora a gente tem que fazer os outros 3 passos, que é o interesse, o desejo e a ação. E por que essa taxa de retenção ela é uma métrica muito importante? Porque um gancho forte significa que você venceu em metade da batalha, que é a primeira batalha, que é o quê? Capturar a atenção do público. Agora que a gente capturou a atenção do público, a gente precisa ir para o restante, né? Mas se o restante ele não for interessante, as pessoas não passarão dos 3 primeiros segundos e as métricas de conversão, que é o que a gente busca, elas não melhorarão em nada. Então a gente precisa monitorar a taxa de retenção e garantir que o quê? Que ela esteja em constante melhoria, para que os anúncios eles consigam ficar com alto desempenho, que é o que a gente está buscando. Muitas pessoas têm anúncios bons, mas eles não analisam essas métricas para fazer as melhorias. E essa métrica, ela também é crucial para o desempenho dos anúncios a longo prazo. Por quê? Você consegue saber o que está funcionando no seu vídeo ou não, para você mudar o gancho, para você mudar o seu conteúdo. Então, como eu já mencionei lá, quando a gente estava falando da taxa de engajamento, os algoritmos do Meta, eles priorizam vídeos que retêm as pessoas. Então, significa que, se você tiver um vídeo com a taxa de retenção alta, pode melhorar o alcance, a relevância do seu anúncio ao longo do tempo. Então, cada vez mais, ele começa a melhorar mais. Como que faz, Marcelo, para poder criar essa taxa de retenção? Como eu falei, a taxa de retenção, assim como a taxa de engajamento, elas não são métricas que tem lá dentro do gerenciador de anúncios e a gente precisa criar elas de forma manual. Então aqui, eu vou entrar agora com você novamente dentro do gerenciador de anúncios e a gente vai criar essa métrica juntos. Então assim como a gente fez no hook rate, que é a taxa de engajamento, a gente vai fazer agora no hold rate, que é a taxa de retenção. Eu já estou aqui dentro do meu gerenciador de anúncios, a gente vai vir e vai clicar aqui ó, em colunas, personalizado, e a gente vai clicar aqui ó, em personalizar colunas. Eu cliquei aqui em personalizar colunas, eu vou vir novamente no mais, e vou clicar em personalizado, e vou criar a nossa métrica personalizada. Agora eu vou clicar aqui em criar a métrica personalizada, e vou pegar a primeira métrica que é True Plays. Ó, vou pegar aqui True Plays, colocar aqui dividir, e agora eu vou pegar a métrica aqui de 3 segundos. Eu vou vir aqui, ó, reprodução do vídeo por no mínimo 3 segundos. Vou colocar o nome aqui da minha métrica de hold rate, e vou vir aqui em formato, e vou mudar aqui para porcentagem. E vou vir e vou criar a métrica aqui de novo, e vou selecionar ela aqui, e vou clicar em ativar. Eu ativei, ela já vai aparecer aqui para mim as 2 métricas aqui criadas. As 2 métricas aqui, elas estão criadas. O que a gente tem que ver agora? A gente precisa entender, né, o que significa essas métricas aqui. Eu dei um zoom aqui maior para ficar melhor para vocês conseguirem ver. Marcelo, pronto, já criei as 2 métricas aqui. Como é que eu sei qual é a métrica melhor aqui para mim? Ó, eu vou vir aqui, vou ver se eu acho aqui uma métrica que eu consigo mostrar para vocês aqui, algo que eu acho bem interessante, tá? Tem algumas métricas aqui, gente, que estão abaixo por conta de... Era outro tipo de campanha que a gente estava rodando, mas eu vou ver se eu encontro um aqui para eu conseguir mostrar para vocês. Vamos pegar essa métrica aqui, ó. Esse aqui, ó. Só para vocês, essa de 7,95 e essa de 26,91, tá? O que acontece? Esse vídeo aqui, o que mostra para mim? Que ele está com uma taxa de engajamento baixa e ainda ele tem uma retenção alta, né? Alta entre aspas, eu vou falar com vocês sobre as métricas daqui a pouco. Isso significa que o seu anúncio ele pode não, como é que eu falo, chamar a atenção ali logo no início, tá? Mas é aquele anúncio altamente envolvente para as pessoas que param para poder assistir. Então, assim, ele não chama a atenção das pessoas, mas aquelas pessoas que param, elas consomem aquele conteúdo. Isso indica que ele tem muita qualidade, tá? Então, as pessoas que param ali para poder assistir, elas continuam assistindo. Agora, Marcelo, como que eu sei aqui qual que é uma boa taxa aqui de parâmetro para mim, tá? Parâmetros de referência para uma boa taxa de engajamento, uma boa taxa de retenção dentro dos seus anúncios, ele depende de 2 coisas, do seu público-alvo e a duração. O ideal é o quê? É você buscar uma taxa de conversão de 20% a 25% e uma taxa de retenção de 40% a 50%. Os anúncios com melhor desempenho, eles podem até ter uma taxa maior, superando ali os 30%, e uma taxa de retenção superando ali os 50%. Então a métrica, ele fica nisso, tá? Vou pegar aqui para vocês, ó, só para vocês terem uma ideia aqui, como que isso
ajuda no resultado. Ó. Olha aqui para vocês essas métricas dessa campanha aqui. Ó. Ela está com uma taxa de engajamento de 48,76 e um hold rate aqui de 46,36. Então é uma campanha que o quê? Que o gancho ele chamou a atenção das pessoas e também as pessoas consumiram o conteúdo. Então, além de chamar a atenção, as pessoas que pararam, 50% delas quase consumiram o conteúdo. Aí o que eu venho? Eu seleciono a minha campanha, venho no meu conjunto de anúncios aqui, né? Aí eu vou pegar aqui, ó, de cima aqui, eu vou analisar aqui quais anúncios que estão tendo essas métricas muito boas. Para quê? Para eu poder analisar essas métricas e trabalhar em cima disso. Então, ó, eu tenho o primeiro aqui, ó, que ele está com hook rate, que é uma taxa de engajamento de quase 50%. Olha, 49,33, 49,35, 40. Esse aqui está com 51,17. Então, o que acontece? Essas métricas aqui mostraram para mim que o gancho que eu usei aqui, que é o início ali dos 3 primeiros segundos, foram muito bem. O que está pior aqui, ó, tá de 28,89. Sendo que o que a gente fala ali, uma boa taxa de 20 a 25%. Passou disso já está muito bom. E olha para você ver o hold rate dele, a taxa de engajamento de 69%. Então, o que acontece? O que eu usei aqui nesses vídeos performaram muito bem. Então, o que eu tenho que fazer? Entrar aqui, analisar e trabalhar em cima disso. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou deixar aqui abaixo um documento, tá? Com um arquivo completo de como que você faz para você melhorar a sua taxa de engajamento, o que você tem que mudar quando o seu gancho estiver ruim, quando você tem que mudar quando o seu meio do anúncio está ruim. O que você tem que fazer ali para você conseguir melhorar isso aqui cada vez mais? Você tem que olhar para essas métricas que estão performando melhor. A taxa de engajamento versus a taxa de retenção nos seus anúncios dentro do gerenciador de anúncios, para você diagnosticar e você corrigir o principal problema. Porque às vezes o gancho do seu vídeo será excelente, mas você terá dificuldade em captar a atenção do público depois disso. Outras vezes pode acontecer o contrário, que é o que eu falei com você lá. Você pode ter o conteúdo bom, mas o seu gancho for ruim. Então, quando você entra e você analisa o hook rate, você analisa o hold rate, você entende se é o seu gancho ou se é o seu conteúdo que está ruim. E aí você faz as alterações necessárias. Eu vou deixar aqui embaixo esse material que eu falei com vocês. Vocês vão baixar esse material, vocês vão consumir, vocês vão criar essas métricas, depois vocês vão voltar aqui e comentar o que vocês tiveram de resultado aplicando o que eu falei com vocês. Tá? Se você chegou aqui até o final, você deixa um comentário e também não esqueça de se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse. Então é isso, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.